Wagner Mancini, Juninho, Messias, nomes que de alguma forma marcaram a história do América e que hoje reencontram com a equipe mineira em Belo Horizonte no Independência. América e Goiás, confronto válido pela quarta rodada da Série B. Quem tende a levar melhor? Trazer pontuações sobre as duas equipes, o início da temporada das duas equipes, prováveis escalações e onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Deixa um pouco da sua opinião também, o que você está esperando para o jogo, o seu placar para o confronto. Deixa o like para mais conteúdos como esse. Também se inscreve no canal e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. Tudo isso faz com que a gente cresça ainda mais aqui no YouTube e que eu faça ainda mais vídeos sobre Série B, sobre as outras divisões do Brasileirão. Primeiro trazendo uma contextualização sobre as duas equipes nesse ano de 2025, começando com a equipe da casa, começando com o América, que assim como em 2024 traz uma aposta para o comando técnico. No ano passado teve o nome do Cauã de Almeida. O ano passado do América no Campeonato Brasileiro teve que, a partir do comando técnico, ter algumas correções de rota. Cauã de Almeida não ficou até o final da temporada. O final da temporada do América foi bem frustrante, com a chegada do Lisca, que não conseguiu desenvolver um bom trabalho. E aí vem 2025, o América aposta no nome do William Batista, que tem um bom início de ano, apesar da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. Conseguiu chegar à grande decisão do Campeonato Mineiro, não foi bem, principalmente no primeiro jogo da final do estadual. Vem o Campeonato Brasileiro, e é um América que consegue, com alguma dificuldade, superar o Botafogo no Independência. Depois tem um jogo muito abaixo, individualmente e coletivamente, contra o Remo no Mangueirão. E a terceira rodada é de um América que volta a vencer em casa sobre o Amazonas, aplicando um 3-1. A vitória do América contra o Amazonas foi bem diferente da vitória do Goiás contra o Amazonas na primeira rodada da Série B. Falando agora sobre a equipe visitante, um Goiás que tem um início de ano diferente do América, principalmente avaliando o fator estadual. Goiás não consegue desenvolver algo no campeonato goiano. Por conta disso, tem a saída do Jair Ventura e a chegada do Mancini, um bom conhecido do torcedor americano. Um Mancini que chega às vésperas do início da Série B, já começa com um bom resultado diante do Amazonas e um bom resultado aparentemente com a equipe entendendo um pouco já a filosofia de trabalho do Mancini, marcação alta, sufocando o adversário, que não aconteceu nos outros dois jogos da Série B, mas no primeiro jogo aconteceu. 1-0 que demonstra muito mais do que o placar diz. Assim. Foi um Amazonas que teve um jogador a mais durante boa parte do confronto. O lateral esquerdo do Goiás terminou sendo expulso e foi um Amazonas que não conseguiu incomodar o Goiás, mesmo com a vantagem numérica, jogando na Serrinha. E aí vem a final, jogo 1 da final da Copa Verde contra o Paysandu no Mangueirão. E é um Goiás que consegue um empate não desempenhando bem, mas sustenta o 0-0. Depois tem um grande jogo contra o Operário, ganhando do Operário, mesmo vindo com o desgaste da final da Copa Verde, dessa sequência a mais. E na rodada anterior teve o Clássico Goiano, em que o Goiás vive um jejum desde 2023 sem vencer o Vila Nova. Ficou muito próximo de bater a equipe do Rafael Lacerda nessa última rodada do Brasileiro, mas nos últimos minutos terminou cedendo o empate. Aqui você tem alguns números, aproveitamento, número de gols marcados, mas bora falar sobre as prováveis escalações e alguns pontos de curiosidade para esse jogo. Começando falando sobre os fatores de curiosidade, assim. Wagner Mancini, Juninho, Messias, nomes que marcaram de alguma forma a história do América. Messias foi revelado pelo América e campeão da Série B de 2017, ao lado do Rafael Lima como um dos zagueiros, Rafael Lima e Chapecoense. Juninho, jogador que mais atuou na história com a camisa do América. E tem o Mancini, que foi o treinador que teve o melhor trabalho no nível mais alto do América. Assim, uma primeira divisão, conduzindo em grande parte a campanha do América rumo à Libertadores. Enfim, tem aí esses três nomes hoje defendendo o Goiás, mas que já fizeram parte da história do América e da história mais vitoriosa, dá pra gente colocar assim, da equipe mineira. Colocando pontos para o jogo.
Começando com o América, prováveis escalações. Matheus Mendes no gol, goleiro emprestado, pertence ao Atlético. Bom início de ano com a camisa do América, inclusive despertando ali algum interesse do Bahia. Lateral direita tem o experiente Mariano, aquele mesmo ex-Atlético, ex-Sevilha. Bom lateral, apesar do fator da idade, mas é um lateral que tem algum equilíbrio, defensivamente consegue suportar, em alguns momentos sobe também. Você tem o Marlon, que é um jogador que acredito que está aí há no mínimo 3 temporadas com o América, jogou Libertadores, jogou Sul-Americana, disputou a posição em algum momento com o Nicolas, mas se teve a saída do Nicolas, então é o lateral esquerdo absoluto. Um dos zagueiros do América é o Ricardo Silva, também com uma boa história no América, entre indas e vindas, está aí o Ricardo Silva, o Lucão, que é o capitão, Lucão ex-São Paulo, Lucão que também teve uma passagem pelo CSA. No meio de campo, o América tem a figura do Miqueias, que é um meia de marcação, né, um primeiro volante mesmo. Até marcou gol na rodada passada, mas é um primeiro volante. Tem o Cauã Barros, jogador que pertence ao Vasco, marcou o gol da estreia do América contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E tem o nome do Miguelito. Miguelito pertence ao Santos, é aquele mesmo jogador da seleção boliviana, que é um dos artilheiros das eliminatórias sul-americanas e vem tendo um bom início a nível de rendimento, tá? Não jogou como titular contra o Remo, até porque ele chega antes, pouco antes do início da Série B, e aí ele joga como titular contra o Amazonas e solta um pouco mais esse meio de campo do América. O meio de campo do América ele era muito parecido com o meio de campo do Goiás, repleto de meias centrais e volantes. E aí se tem o Miguelito dando uma outra cara, soltando um pouco mais esse meio de campo. Do lado direito do ataque, o Fabinho, que chegou até a ser especulado pelo Vasco no início do ano, marcou gol tanto no clássico contra o Cruzeiro como no clássico contra o Atlético na primeira fase do estadual. E tem o Figueiredo, que pertence ao Vasco, revelado pelo Vasco, está emprestado ao América, marcou gol na rodada passada. Inclusive Fabinho, Figueiredo, o Miqueias foram os nomes que marcaram os gols do América na última vitória. E aqui no comando do ataque, o William Bigode, aquele mesmo, né, dispensa apresentações. Aqui reflete um problema do América, né? O problema é que o América não tem um 9. Tem um nome adaptado a 9. A América até teve um movimento pelo Guilherme Pato, que estava no Mirassol, mas logo quando o jogador chegou ao América ele sofreu uma lesão, seria o 9 da temporada. O América buscou o Nicolas do Paysandu, mas terminou que a negociação travou nas últimas horas da janela. Então se tem aqui esse fator de um América sem a figura de um homem de área, o que de um certo ponto é muito positivo para o Goiás, que sofre no jogo aéreo defensivo. Mas na bola parada, Ricardo Silva pode ser importante lá na frente, Lucão pode ser importante lá na frente. O próprio Cauã Barros é um nome que chega muito de trás para a área, para fazer finalizações de cabeça, para fazer finalizações por baixo também. Então tem esse ponto de atenção aqui. Olhando para o Goiás, provável escalação do Goiás. O América não tem o Pato e não tem também o Alê, mas são baixas que não dá para sentir porque foram jogadores que não desempenharam nesse ano. Do lado do Goiás, Tadeu como goleiro, um dos grandes goleiros da Série B. Na lateral direita, tem aqui a dúvida entre o Diego ou o Lepo, William Lepo. Assim, eu vejo, para quem está acompanhando de fora, tá? Falando torcedor do Goiás, ele quer o jogador da base como todo torcedor, assim, em grande parte. O Diego inicia bem, mas eu vejo o Lepo com uma projeção um pouco melhor. Mas assim, são dois bons laterais. Um Diego surgindo da base e o Lepo, ex-Vitória, ex-Novo Horizontino também. Como um dos zagueiros, o Messias, ex-América. E também o Lucas Ribeiro é o outro zagueiro. Lateral esquerda tem o DG. E como os laterais esquerdos do Goiás batem, hein? Assim, falando de números, tá? DG foi expulso na primeira rodada, e aí o Louvar entra na primeira rodada, toma cartão na primeira rodada, toma cartão na segunda rodada e toma cartão na terceira rodada. Então o Louvar hoje está suspenso e volta ao DG como lateral esquerdo titular. Se tem o Marcão, poderia ter a briga do Gonzalo, mas se tem o Marcão como primeiro volante,
O Gonzalo está no departamento médico, pelo que eu pude ver. Tem também aqui a figura do Juninho. Juninho não foi titular no jogo contra o Vila Nova, e aí eu fiquei em dúvida porque no jogo contra o Operário, o Juninho saiu sentindo o joelho. Pode ter sido isso. Mas o Juninho, ele foi titular no... Na verdade, o Juninho não foi titular contra o Vila Nova. Foi titular contra o Operário e contra o Amazonas. Tem aqui a outra possibilidade do Rodrigo Andrade ou a figura do Gava. Com o Gava, é um meio de campo do Goiás um pouco mais solto, meio de campo do Goiás que ainda assim está falando de um meia central. O Goiás não tem um 10, até tentou uma negociação com o Brian, que está no CSA, que seria o 10 mais intenso, seria um 10 com a pegada mais do Mancini, mas o CSA terminou não liberando o jogador. E aí se tem Rodrigo Andrade ou Gava, pode acontecer também de Gava e Rodrigo Andrade no meio de campo, mas assim, uma figura certa é o Marcão. E o Marcão tanto pode jogar como um primeiro volante, como pode fazer uma linha de 3 aqui atrás. Lá na linha de frente se tem a possibilidade do Wellington, o retorno do Pedrinho. Na verdade o Pedrinho voltou contra o Vila, mas pode seguir aqui do lado esquerdo do ataque. E tem também aqui Anselmo Ramon ou Arthur Kaique. E o Arthur Kaique é o titular, assim, por conta de um aprimoramento físico ainda do Anselmo Ramon. Anselmo Ramon e CRB, passou pelo futebol mineiro também. E aqui pode acontecer isso. Ou então, qual seria o ataque ideal do Goiás na minha avaliação? Anselmo Ramon aqui no comando do ataque e o Arthur Kaique aqui do lado direito do ataque. Eu acho que esse seria o Goiás ideal, assim, para o jogo, entre as peças ali disponíveis. Deixa um pouco da sua avaliação, o que você está esperando para o confronto, deixa também o seu palpite. Eu entendo que é um confronto que deve gerar algum tom de equilíbrio e a ideia de jogo ela tende a ser crucial assim, para o resultado. É uma América que tem dificuldade de criar situações, apesar do nome do Miguelito, que pode fazer com que o América fique um pouco mais solto na linha de frente. Foi uma América com dificuldades para criar situações contra o Botafogo e contra o Remo. Contra o Amazonas foi um jogo curioso, porque o Amazonas saiu para jogar. E aí o América teve espaço para contra-atacar. Dos 3 gols do América contra o Amazonas, 2 foram de contra-ataques. E aí você pega o fator do Goiás, que tem um meio de campo repleto de volantes e meias centrais, também tem esse fator de ser um meio de campo pouco criativo. Aqui você tem um fator de uma bola parada que pode ser importante para os dois lados. Acredito que talvez a marcação alta do Goiás pode ser um ponto importante para o jogo do lado do Mancini, né? Se faz uma marcação encaixada, alta, pressão lá em cima, pode dificultar a vida de Ricardo Silva. Agora sim, é uma América que tem Lucão e que tem Marlon e Mariano, que são jogadores que sabem sair com a bola. Ricardo Silva já não sabe tanto, mas assim, entendo que é um fator de um Goiás que pode sufocar a saída de bola do adversário. O América se sai bem em ser reativo, tem a aceleração do Figueiredo, tem a aceleração do Fabinho, tem a mobilidade do Miguelito e do próprio Bigode também aqui na frente. Vamos ver qual vai ser o 9 do Goiás, isso pode ter um impacto alto para o jogo, né? Sendo o Anselmo Ramon mais poder de área, sendo o Arthur Kaique um pouco mais de mobilidade. Enfim, deixa um pouco da sua expectativa. Falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também antes de deixar o vídeo. Transmissão do jogo ESPN e Disney Plus. Então teremos esse jogo tanto na TV ESPN como no Disney Plus. Então tá aqui as informações. Se você tiver alguma opinião contrária também, fique à vontade para trazer a sua observação. Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima.